Bom, boa noite, gente. Meu nome é Thalisson Melo, eu sou curador adjunto dessa exposição com Rafael Fonseca, Amanda Tavares, e nossas assistentes Camila Belli, Amanda Samur, Juliana Reolon, nossa estagiária de curadoria Juliana Reolon, que estão algumas delas aqui presentes. Gostaria de agradecer também a parceria. Essa noite é especial no nosso cronograma de Fugaz, porque a gente lança o catálogo que vocês estão recebendo em mãos e também a versão digital dele passa a estar disponível no site do CCBB para download gratuito, assim como a versão física também. E para não me alongar e a gente poder, de fato, mergulhar nessa conversa com as pessoas convidadas, eu vou apresentar essa mesa, porque a gente pensou em abordar de uma forma diversa um tema que perpassa todos os núcleos da exposição, que é a presença das mídias, das novas tecnologias e de tecnologias não tão novas, mas que passavam a se consolidar como linguagens artísticas nesse momento, e também a cultura de massas que invade o repertório dos artistas dessa geração. Então, temos a Ana Paula Guimarães, que é diretora de televisão, tem atuado dirigindo programas e telenovelas, Tititi, e mais recentemente a série documental Paquitas para Sempre, que eu achei maravilhoso poder assistir, e ela foi uma das Paquitas a partir de 87, do programa da Xuxa. Temos aqui Alexandre da Costa e Ricardo Basbaum, que formaram a dupla especializada em 81, fazendo intervenções, performances, atuando com várias linguagens, inclusive videoclipes, singles, cartazes, né, intervindo em vernissagens de exposição. Eu não vou fazer a fala, eles vão se apresentar. E Rosângela Renault, que é formada em arquitetura, artes plásticas, em BH, e desde o final dos anos 80 tem trabalhado com o uso de fotografias encontradas tanto da sua família quanto de outras pessoas que esqueciam, por exemplo, fotos 3x4 em estúdios, e tem uma trajetória inteira baseada nessa construção a partir da fotografia. E a nossa ideia era mesmo poder abordar esses meios, né, que perpassam a exposição, as linguagens efêmeras, a imagem e a televisão. Então a gente abre o microfone para as pessoas convidadas aqui poderem falar sobre a experiência de trabalhar com essas linguagens nesse período, né, nos anos 80, no Brasil. E é isso, a ideia é que a gente possa conversar e compartilhar impressões, experiências, memórias. Quem gostaria de começar? Eu acho que tem que ser a dupla especializada. A dupla especializada. E afinal de contas, Vamos fazer por ordem cronológica. Tô brincando que a gente não precisava nem estar aqui, porque a dupla especializada já é especializada. Então eles podem resolver muitos problemas, gente. Então a gente deixa isso assim. Não, só vou dar como dizia o Ego Clip, né, um vídeo que a gente fez na época, que entrevistava as pessoas na rua, né, especializado em quê? Com essa dupla especializada em quê? Então, especializado em quê? Especializado em quê? Bom, já que eu estou aqui com o microfone para começar, eu estou muito feliz de estar aqui com todo mundo e com Ana Paula, Rosângela, Thalisson, meu amigo Alexandre da Costa, meu amigo, como dizia outra dupla famosa, né? O meu amigo. Mas, pois é, irmão de fé. Camarada. Camarada. Companheiro. Bom, começando, né, essa conversa, eu acho que é legal, né, para quem não era nascido na época, a gente um pouco poder trazer algo daquele clima, daquele momento, né, e também por que a dupla especializada, né, como é que a gente
pensar nesse nome, mas o fato é que nos longínquos tempos de 1981, nós, com 20 e poucos anos, resolvemos unir as nossas mãos, as nossas pernas e cabeças e começar a trabalhar em dupla. A gente, inclusive, quer dizer, pensando que a famosa exposição do Parque Lage aconteceu em 84, eu entendo que a dupla já estava em ação desde 81, então a gente contribuiu para aquele clima de ações artísticas, de jovens artistas, que acabou chegando ao que foi chamada exposição, né? E a gente tinha muito interesse em experimentar com várias linguagens, né? Então, a tal da famosa volta à pintura, que se associa aos anos 80, a gente meio passou um pouco de lado disso, quer dizer, a gente fez as nossas pinturas também, mas experimentamos com música, com vídeo. Então, na época, a gente pensava, bom, tem os pintores, tem os performers. Então, a gente chegou perto do campo da performance, tinha também ali o Alex Hamburger, Márcia X, a Imbere César, Maurício Ruiz e outros, né, que a gente se aproximou. Agora, aqui, o que eu achava, antes de passar para o meu amigo o microfone, eu lembro que a gente começou colocando cartazes nas ruas, né, e que era uma espécie de grafite impresso, porque a gente tinha a sensação, muito clara na época, que as galerias estavam fechadas aos jovens artistas, né? Quer dizer, tinha um modo de funcionar das galerias e do circuito da arte que a gente não considerava que a gente tinha acesso direto. Tudo parecia assim, muito complexo, muito complicado, e parecia que jamais a gente entraria nesse tipo de situação, né? No circuito da arte. Então, nos parecia mais simples e mais direto buscar os modos de ação pelos meios de comunicação de massa, né? Então, a dupla queria tocar no rádio, queria estar na televisão com um videoclipe, queria estar nos jornais. E isso aqui nos levou também ao trabalho que vocês podem ver lá no Fugaz, né? Tem ali num dos totens, num daqueles elementos, né, que a curadoria desenhou, uma escultura ali curatorial, né? Tem ali os documentos da dupla de um trabalho específico de 84, que eu acho que é um trabalho que a gente fez que a gente tocou um pouco, vamos dizer assim, num ponto sensível daquele momento, né? Porque os anos 80 foram também um laboratório do que a gente vê hoje acontecer, né? Estavam chegando os computadores pessoais e tantas outras coisas, a MTV, e a gente achou que naquele momento tinha que fazer um cartaz, colocar nas ruas, um cartaz que tinha apenas os nossos nomes, né? Alexandre Costa, Ricardo Basbão, artistas plásticos. E fazendo isso, a gente botaria o nosso nome para rodar, para circular, porque a gente achava que, enfim, já que não se percebia muito bem o que se fazia, né, em termos de ações artísticas, a gente achava que tinha que intervir em meios de comunicação de massa. Então, lançando os nossos nomes, a gente ia deixar algum espaço marcado aí nesse território da comunicação, que quando a gente fosse convocado novamente, a gente poderia então atuar, né? Então, vocês podem ver no catálogo, a gente até marcou a página. Então, a gente fez o cartaz e distribuiu um panfleto junto a esses cartazes. Vocês podem ver na página 128, essa filipeta, né, em que a gente se anuncia como artistas e vocês podem ver na página 128. 128, isso. Vou ler a filipeta então para vocês, porque essa filipeta a gente distribuía na rua, junto com esses cartazes que estavam nos tapumes de prédios, né? Hoje em dia quase não tem mais tapume, mas digo Copacabana e Centro, mas eram muitos tapumes, muitos prédios subindo, né? Até hoje. E a filipeta a gente distribuía ali, né, para os passantes. Então eu vou ler a filipeta, hein? Alexandre da Costa, Ricardo Basbaum, artistas plásticos. Dupla especializada em fazer cartaz e intervir em meios de comunicação de massa. Aí tem um asterisco. Irei lá. O que é o sucesso? Sucesso é tornar-se um produto na sociedade de consumo. Arte é superarte.
A propaganda é a alma do negócio. E o corpo do negócio? O que é impresso é que fica na história. O asterisco é garçons nas horas vagas. Correspondência para o fã-clube. E, de cabeça para baixo, tinha as nossas reivindicações. Espaço para os artistas plásticos na televisão. Eleições livres e diretas para presidente. Pela legalização do aborto. Os garçons, nós entrávamos em vernissagens, vou voltar a palavra para o Ricardo, mas entrávamos em vernissagens como garçons, servindo outras coisas na bandeja, frases poéticas, cotonetes, colírios, e quem expunha, naquela época, nas galerias ou instituições, não sabiam que era uma performance que eles não sabiam que ia ter. Então, entrávamos na galeria, a caráter, né, circunspectos, não conversávamos com ninguém, servíamos apenas os visitantes, e com bandeja, colírio, frases poéticas, enfim. Quero que o Ricardo até comente um pouco isso também. E ficávamos ali 15, 20 minutos, fazíamos aquela ação, servíamos as pessoas e íamos embora. Pois é, então a gente fez essa leitura conjunta da Filipeta, que é um panfleto, né? Lembrando que 84 ainda estávamos na ditadura militar, né? 84 é a época das diretas já, as eleições para presidente direta só vão ocorrer em 89, então é legal lembrar que os anos 80 são atravessados ainda pelo final da ditadura e abertura política, né? Então isso era muito importante conquistar os espaços públicos novamente. Então, esse investimento da dupla e outras ações de outros grupos e agentes e artistas de reconquistar os espaços públicos, a gente percebe que a gente também estava no mesmo impulso, né? E os meios de comunicação de massa nos levavam ali. Então, essa Filipeta tem aí um pouco o que a gente pensava na época. O ano passado, aliás, retrasado, 2023, a gente fez uma performance, a dupla voltou, né, depois de quase 30 anos, e a gente fez uma ação, uma opereta, em que a Filipeta virou uma partitura. E a gente fez, então, uma leitura musicalizada desse texto, entremeado com lembranças do período e tal, foi muito legal. Qualquer dia a gente refaz. E também queria dizer que a dupla fez canções, né? Quer dizer, esse panfleto mostra que a gente tinha interesse também no debate crítico, né? Então, 84 é o ano da geração 80, e a gente está se anunciando como artistas, né? Questionando o mercado. Então, como a gente, naquele momento que os anos 80 eram um laboratório, estavam se fazendo relações de mercado, refazendo o mercado de arte, né? Muitos agentes que vamos dizer assim, se posicionaram em relação a essas questões de mercado, que estavam sofrendo uma imensa transformação naquele momento, né? A dupla especializada não atuou nessa frente, né? Isso faz com que, né, a dupla especializada, de certo modo, tenha desaparecido um pouco do cenário historiográfico, crítico da história da arte brasileira, né? Porque a gente, quer dizer, por quê? Não sabemos, né? Não somos capazes dessa explicação. Mas uma das razões é porque a gente não se colocou diretamente nas relações de mercado, preferindo, vamos dizer assim, abrir isso numa série de perguntas e questões, né? Mas isso também nos permitiu, no nosso trabalho, trazer questões de um debate crítico. A gente fez várias canções, né, de um show performance chamado Reflexões Musicais. Uma delas era um jingle chamado Geração 80, em que a gente cantava: viva a geração 80, como a geração 80, use geração 80, 80. Esse era apenas o refrão de uma música que seguia, uma canção que seguia. Então, isso também nos posicionou nesse cenário, né, como artistas que tinham esse flanco aberto, o que nos conduziu para uma outra canção também, que é legal a gente lembrar, era o hino ao Dia Nacional do Artista Plástico, em que a gente gravou tendo um coro com participação de Lígia Pape,
Enéas Vale, Antônio Manuel, Tom Berredo, Hilton Berredo, Enéas Vale, falou Enéas Vale, Márcia Ramos, Gerardo Vila Seca. Canções que permanecem inéditas. Nesse ano de 1987, em janeiro, fizemos 4 gravações, 4 canções, no estúdio 8 canais, Sonoviso. E, por sorte, eu comprei aquela fita de 6 polegadas, 2 polegadas, sei lá. Porque senão teria, porque era um estúdio que fazia muito teatro, aquelas fitas eles gravavam por cima, né? Gravava só ali, mixava lá. Mas eu comprei a fita e ficamos com a fita, aquele master, né? E gravamos 4 canções. O jingle da geração 80, o jingle da dupla especializada, o Impresso, que é uma canção assim, iconoclasta também, e o hino ao Dia Nacional do Artista Plástico, que existe um Dia Nacional do Artista Plástico, que é você lembra, não? Eu também não lembro mais. Mas teve um evento na Lagoa Rodrigo de Freitas que foi uma comemoração e tal, ao ar livre, não sei o quê, e cantamos o hino. Nesta data, nos reunimos, tiramos a roupa, nos pedimos, quem somos nós? Quem somos nós? Seres humanos, com antenas, ou inconscientes a gozar, apenas na solidão do ateliê, cores competindo com a TV, trocando o óleo do olhar, pincelamento cristalino, luz cristal no retina. Por aí vai. Nós, artistas plásticos, não temos salário fixo. Nós, artistas plásticos errantes entre ócio e vício. Nós, artistas plásticos, visionários não desmamados. Nós, artistas plásticos, o vinho é nosso sangue. No vernissage só tinha vinho, né? Tinha muito vinho no vernissage. Bom, e aí teve uma série de coisas também que a dupla participou com alguma intensidade, do grupo chamado A Moreninha, né, ou o A Moreninha. A gente se envolveu bastante, fizemos também a música tema da Moreninha, né, que cantamos numa manhã de domingo, fomos todos para Paquetá fazer uma maratona de pintura impressionista. Também foi uma situação muito divertida e também com muitas implicações interessantes, né. Eu entendo que a Moreninha foi o final da geração 80 no Rio de Janeiro, né, porque teve uma série de ações fakes com a imprensa, né, que hoje a gente chamaria de fake news, mas a Moreninha inventou histórias, né, que esse grupo estava indo celebrar 100 anos de um grupo chamado A Moreninha, de pintores, que pintavam em Paquetá, na Praia da Moreninha, e que teriam se formado quando o Manet chegou no Brasil e cultivavam pintura impressionista, e a geração 80 estava indo celebrar 100 anos desse grupo. Tudo mentira, mas saiu na capa do Jornal do Brasil e do Globo naquele momento. A imprensa acreditou. Até o Fantástico foi lá. Isso. Pegou uma imprensa, né? Não, por favor. Bom, e aí a gente teve uma atuação, a dupla teve uma atuação bem intensa, né? Inclusive, lembro de um evento na Cinelândia, né? Dia Nacional da Cultura, fizeram um palco ali, enfim, com uma grande afluência de público, e a gente também subiu no palco e cantou o hino ao Dia Nacional do Artista Plástico. Tinha muita gente ali no palco, Alex Hamburger estava lá, Paulo Reckenhoff, Márcia X, Ana Lucunha. Que maravilha! Que maravilha! E aí, num certo momento, a dupla um pouco esgotou um certo modo de funcionar, porque ou a gente saía em excursão pelo Brasil, né, com o nosso disco, que nunca foi lançado até hoje, por incrível que pareça, porque era para ser feito um compacto duplo, aí a gente demorou um pouco, apareceu o CD, e agora estamos fazendo CD. Compacto duplo de vinil. De vinil, porque era um mundo analógico, vamos lembrar disso, os anos 80 eram analógicos. Então, inclusive um amigo meu, que é um estudioso, chamado Lúcio Agra, diz assim: todo mundo nos anos 80 tem uma foto de banda. É só procurar nos seus arquivos que tem alguma foto que parece que é uma banda, né? Bom, então
A gente demorou para lançar o compacto duplo, chegou o CD. Demoramos para lançar o CD, de repente não tinha mais CD, eram só plataformas digitais. E estamos até hoje esperando a próxima mídia para ver se a gente lança. Está lá no YouTube. Está lá no YouTube. 5 minutos. Eu vou aproveitar, já que a gente está falando da dupla, mas eu quero ler aqui um pedaço de um texto do Ricardo Basbaum, que é um texto que ele fala, da geração 80, né? Um texto, só um trecho pequeno. Pintura dos anos 80, algumas observações críticas, Ricardo Basbaum, 1988. E está no livro A Arte nos Anos 80. Ele diz, Ricardo, aqui do meu lado, as imagens do artista da década de 1980 se originam a partir de duas fontes principais. Imagens preservadas pela tradição, história da arte, arte popular, bancos de dados, e imagens que compõem o meio urbano contemporâneo, indústria, mass media. E outro trecho. E que a sensibilidade do pintor dos anos 1980 aproxima-se então da ampliação de campo que a prática experimental dos anos 1960 provocou no domínio da arte, situando-se distante da sensibilidade do típico pintor construtor de formas da vanguarda moderna, estando mais afinada com uma sensibilidade expandida, plurissensorial. E eu achei, esse texto é muito bom, do Ricardo, muito interessante, e eu acho que é isso mesmo, quer dizer, a década de 80 teve essa volta à pintura que foi, né, assim, mídia idiotizada, digamos assim, pelo mercado capitalista, né? Vivemos numa sociedade capitalista, então foi concentrada na pintura, uma volta da pintura, depois da arte conceitual dos anos 70 e tal. Mas esquecendo todo esse paralelo, essa virtualidade paralela que existia também na década de 80, que quase ninguém falava, das performances, enfim, das ações, né? São Paulo também tinha uma ação muito de rua, também muito forte. Então, eu acho muito interessante o Ricardo colocar essa expansão que tinha realmente. Só que o que ficou da década de 80 foi um pouco, né, a pintura, o plano, né, o bidimensional, praticamente a escultura, mas mais a pintura. E para terminar, eu peguei aqui, anotei, uma frase do artista Jorge Guini, que está até na exposição aqui embaixo, né? No vídeo que a gente fez, aliás, com a Sandra Kogut, chamado Ego Clip, em 85, o Jorge Guini dá um depoimento que eu acho que ele falou muito bem da dupla especializada. Foi pego de surpresa, uma abertura de exposição, a gente, aí, Jorginho, você pode falar da dupla? Ele falou assim, eu achei que ele falou muito bem. Eu vejo o trabalho da dupla especializada muito próximo da arte conceitual dos anos 70, mas com o espírito jocoso dos anos 80. É uma arte conceitual lúdica, que envolve também muitos participantes e exige do espectador uma integração com o trabalho, que eu acho uma característica importante. Eu acho que ele foi muito, muito preciso nesse comentário, assim, de surpresa, e eu achei legal trazer aqui. O humor, né? Só para terminar, o humor também perpassa a década de 80, né? Muito humor, né? As artes plásticas, as artes visuais, sempre foi muito sério. Parte dessa imagem e... Depois desses dois grandes aí, né? Eu estou aqui como figurante. Mas assim, foi o que você falou. Eu venho da mídia, né? De massa, né? Que é o que explode na década de 80, já mais pro final, né? E que traz esse Brasil querendo se libertar de toda aquela ditadura. Então a gente vem fazendo esse paralelo, trazendo as pessoas libertárias. A gente traz uma TV colorida, onde as pessoas também
do teatro, da música, conseguem também trazer a sua arte para a grande massa, para quem não tinha acesso, né, para ir a um teatro ou para ir a um show. Então você tinha a TV trazendo aquilo para as pessoas de todo o Brasil também, né? Que o que eu acho interessante aqui também nessa exposição, no Fugaz, é que vocês foram pensando artistas do Brasil inteiro, porque a gente sempre fica nessa vertente das metrópoles, Rio, São Paulo, Sudeste. Então, assim, a gente poder passear na exposição pelo Brasil profundo, poder ir ao Amazonas, a Tocantins, né, a Pernambuco, e ver grandes artistas que eram expoentes também naquela época e que não tiveram espaço. Eu venho desse lugar que dava um espaço para idiotização, né? Mas era uma coisa libertária, né? A TV, a Xuxa, ela não tinha filtro, né? Eu cresci ali vendo ela falar coisas assim politicamente incorretas que hoje seriam inconcebíveis. A gente gravava no Teatro Fênix, onde era gravado também Os Trapalhões, que também era um programa que hoje em dia seria inadmissível, né? Aquele quarteto todo politicamente incorreto. Então, mas o que era legal estar ali era ver essa explosão de cor invadindo a casa das pessoas, né? Trazendo esse entretenimento para tantos lares, né? Você poder se comunicar, perceber, e foi o que ele falou, todo mundo já tem uma foto de banda. Eu participei de uma banda de meninas, né, que foi um fenômeno na década de 80, 90, e que atravessou o Brasil, né? A Xuxa foi copiada, ela foi referência para programas na América Latina, nos Estados Unidos. A gente teve um programa nos Estados Unidos, gravado em Los Angeles, na TV de lá, falando em inglês. Então, assim, ela conseguiu um alcance enorme, que ninguém assim imagina, mas isso vai muito distante da arte plástica, mas ao mesmo tempo não, porque eu acho que a arte, ela tem que se comunicar, ela é o que a gente observa da nossa vida, né? Como a gente quer levar e transformar os nossos territórios. Então, assim, a gente sabendo usar a nossa TV para uma coisa boa, é um grande veículo, né? Como eu vejo hoje em dia, você vê, eles foram com os panfletos, né? Com os lambis-lambis, né? Na época os cartazes eram lambi-lambi. Hoje em dia você tem aí o Instagram, você tem as redes sociais que tem um lado muito ruim de fake news, né? De uma coisa que destrói, reativa, mas se você souber usar, você pode trazer isso a seu favor, né? Então, essa mídia para massa, a gente sabendo usar, ela é muito rica. E eu pude estar ali perto, vendo isso, o lado bom e o lado ruim, né? Porque era de uma época analógica, eu vi toda a transformação da tecnologia ali. Eu passei desde assistente de palco, a gente ficava horas gravando, era uma época que no audiovisual a gente não tinha um cuidado com as crianças, então na época eu tinha 13 anos, mas tinham colegas minhas com 9, e a gente entrava naquela televisão, na Vênus Platinada, 1h e saía 2h, tendo que no outro dia estar indo para a escola às 6h. Então tem um lado também do glamour, desse colorido que emocionava as pessoas e que meio que, acho que trazia era meio mágico, né? As pessoas paravam em frente à televisão e ficavam. Hoje isso se esvaiu um pouco porque tem os streams, tem a internet, mas a TV era uma coisa meio... Ela deixava as pessoas meio hipnotizadas, né? No entanto, que dizem que o símbolo do plim-plim, que é aquele olho, né? Era para você ficar ali vidrada, como se fosse a coisa da câmera ali, né? Então, ali você pode fazer grandes coisas. O humor que ele fala. A gente teve oh meu Deus, agora me fugiu o nome. TV Pirata, né? A gente teve grandes programas que dialogavam, tinha o Caceta, né? Também, que falavam sobre o retrato do nosso país de uma forma debochada, de uma forma crítica, mas que fazia a gente refletir, né? Tinha o programa Abertura do Glauber Rocha, em 79, que tem um texto no catálogo que começa falando sobre esse programa, o texto do Eduardo de Jesus. Então, só para complementar e fazer um diálogo com... Era na Manchete, né? Na Manchete. E tinha o Perdidos da Noite, né? Também tinham programas que traziam essa coisa política
de uma forma irônica, sática, mas que fazia a gente refletir, a gente repensar, né? Eu acho que a arte para mim eu perguntei para minha filha hoje, o que é arte para você? Ela falou, mãe, é o retrato da nossa alma. Então eu acho assim, que tanto a arte plástica, quanto na TV, quanto no teatro, quanto no cinema, é uma forma da gente se expressar, né? E o meu caminho foi pela televisão. Eu sempre tive esse fascínio pela televisão. Eu lembro quando criança, eu sou da época da TV de tubo, né? Então eu ficava lá atrás olhando aquelas luzes e ficava fascinada querendo entrar ali para ver como é que eu travo ali, o que acontecia ali dentro, até entender. E depois, aos 13 anos, estar ali diante de uma câmera e ver aquele mecanismo, como é que funcionava. E fui me profissionalizando até chegar à direção. É isso. Então, falando dessa... Achei interessante você trazer essa imagem do olho da Globo, e a abertura do programa Abertura, do Glauber Rocha, 79, começa com a pintura do Magritte, que é um olho. Então também existe essa ideia do olhar e ser visto, da imagem chegar na casa das pessoas cada vez mais naquele momento, mas também das pessoas começarem a olhar para um sentido comum, porque a televisão começa também a criar uma espécie de memória visual, audiovisual coletiva, né? muito mais compartilhada. E aí, pensando nisso, eu queria engatar no disparador para a Rosângela, que era pensar um pouco como você vê essas novas mídias que surgiam na década de 80, implicando nesse seu trabalho de recuperação do analógico e, ao mesmo tempo, entrando ali como imagens de segunda ordem, não sei, Nossa, é que você faz uma pergunta, eu já fico dela e depois eu já estou assim, pensando em 500 mil outras coisas, porque eu lembro que o Ricardo tinha um olho, o Fiat Lux, ele pregava o olho em todos os lugares. Eu me lembro que eu fiquei muito chocada quando eu vi na exposição, na geração 80. Foi quando eu vi, falei, o que é isso? Tem uma foto na exposição. Essa exposição a gente tem que ver ela 5 vezes e não ver tudo também, né? Então acho que o catálogo é bom para isso, né? Mas você está, né, voltando aqui, porque eu acho que quando você está falando da mídia, dessa questão, né, da TV, como muitos artistas começaram a trabalhar com o veículo eletrônico, assim, toda a efervescência que foi gerada nos anos 80, não podemos esquecer também, olhar eletrônico. Você tinha, por exemplo, Belo Horizonte, você tinha a turma da NVIDIA, né, de quem hoje acho que a pessoa mais conhecida é o Weber Santos, né, que na verdade ele oscilava o tempo todo, ele tinha que fazer dinheiro, né, fazendo clipes para empresas, né, a NVIDIA produzia muita coisa institucional, né, eles tinham, e era muito caro ainda o equipamento. Então, mas a NVIDIA tinha uma quantidade enorme de equipamento em Belo Horizonte para fazer esse trabalho institucional e, paralelamente a isso, os artistas que eram convidados para trabalhar ou que frequentavam ali. Eu mesma, de vez em quando, ia lá para fuxicar, para ver o que é que eu podia fazer, né? Dar um palpite, eles me achavam muito palpiteira, né? Nunca tinha trabalhado com vídeo na vida, mas eu dava palpite em tudo. Então, assim, porque aí porque parece tão fácil, tão fascinante, né? Mas o Éder começou a fazer, por exemplo, muitos os vídeos a partir de poemas, né? De poetas mineiros da época, Alice Eduardo Pena, Sandra Pena, que foi a mulher dele, e o Lucas Bambosi também é dessa geração, começou com fotografia e foi para o vídeo. E o Carl Guimarães começou com fotografia também, foi para o cinema. Quer dizer, havia um trânsito muito grande. Eu convivia o tempo todo com essa turma. Nós éramos todos aficionados do cinema em Belo Horizonte. Quer dizer, tudo eu estou falando, eu estou invertendo tudo, porque eu queria ter começado de outra maneira. Mas aí, em Belo Horizonte, a gente vivia à margem de tudo. O curador não pegava a ponte aérea para poder ir para BH. E se você não era pintor, você não tinha a menor chance de ser visto
e ter obra em qualquer... Existia curador? Existia 2 ou 3, tá? Mas que só se interessavam por pintura. Então, assim, na verdade, se você tinha Giovanna Martins e Ana Horta, e acabou. Ricardo Homem um pouco depois, quer dizer, muitos artistas ficavam ali... Não, tá. Por um lado, dava uma liberdade absoluta, porque como a gente fazia as coisas e não interessava a ninguém, a gente podia fazer o que a gente quisesse. Eu até trouxe, pegando um gancho aqui com a questão do humor, por isso que eu fiquei anotando coisas. Gente, eu não estava falando com ninguém no celular, não, tá? Eu estava anotando nomes de exposições que eu participei nos anos 80, que foram fabulosas, e que só ficaram em Belo Horizonte, obviamente. Então, assim, eu tenho uma meia dúzia de fotografias feitas com 35mm, que eu nunca escaneei, e possivelmente nunca vou escanear também. E fica por isso mesmo, né? Mas a gente fez uma exposição fantástica que chamava... Bom, primeiro os nomes já eram fabulosos. Operações Fundamentais, a Soma das Diferenças. Era uma exposição que punha todo mundo que fazia qualquer coisa, performance, fotografia, vídeo era muito caro, ainda não tinha, mas desenho. Minas é a terra do desenho, da gravura, né? Então, assim, isso não valia nada, né, no mercado de arte naquela época. Só, né? No entanto, artistas produziam muito, né? E um dia a gente fez uma exposição para tentar vender alguma coisa, chamava Preciosidades para Colecionadores. E a gente tinha um postal que e tinha a cara daquele colecionador, aquele burguês, desenhado com bico de pena do século XIX, né? Então com um charutão, né? Essa era a nossa imagem do colecionador, que a gente estava oferecendo preciosidades, né? Quem sabe se você não encontra uma, né? E tinha a outra era... e outras coisas um pouco mais sérias. Eu fiz parte, por exemplo, de um projeto que o Paulo Schmidt conseguiu uma grana para a gente fazer lá na galeria, no espaço do Grupo Corpo. A gente ganhou o palco, tá? Ele decidiu fazer um espetáculo. Naquela altura, a gente não conhecia um pouco depois a pintura que o Magritte fez, que se chama As Afinidades Eletivas, que na verdade tem a ver com o romance do Goethe. Já sei, foi o Goethe Institute que deu uma graninha para nós, para a gente fazer esse espetáculo, foi isso, porque senão não teria rolado. Mas ele então, a gente nos reuniu, nós falamos assim, quem quer participar? E eu falei assim, olha, a questão vamos trabalhar em cima do romance do Goethe. Aí eu falei, tá, então a gente, uma meia dúzia ali, a gente começou a ler e cada um criou um sketch. E o meu sketch, isso já é 88, tá? Eu tinha começado o mestrado na ECA e fazia as aulas da Ana Teresa Fabres, e eu comecei a aprender sobre fotografia do século XIX, que eu tinha muita preguiça, mas aí aquilo abriu para mim um território, né, assim, porque eu já trabalhava com essas pontas de filme, resto de retrato, né, então eu usei uma música do Kurt Weill, que era Eu Sou Apenas Uma Prima Pobre, com uma cantora que eu já não lembro quem era, mas então eu fiz uma série de fotos em que a filha da Maria Angélica Melende, a Paula Lema, ela era bailarina na época, então ela ficava fazendo reproduções, ela posava, repetia a pose de uma pintura clássica, que podia ser qualquer pintura do século XIX que tivesse alguma relação, que o autor tivesse alguma relação com a fotografia, com as academias fotográficas, blá blá blá. E então era assim, eu a fotografei e aquilo era projetado no palco em cima de uma imagem dela própria. E às vezes ela performava em cima e às vezes dava errado ou dava certo. Então assim, o bom era quando dava errado, porque quando ela conseguia repetir exatamente o gesto, era chato, mas quando ela escapava, né, ela esquecia às vezes que ela tinha de passar de uma pintura para outra, e aí era a hora que a gente mais se divertia, né? Porque eu falei assim, ficou muito melhor, né? Então assim, a gente curtia muito os acidentes, as experimentações, a gente fazia tudo, eu fazia então tudo que eu pude fazer dentro de um laboratório fotográfico, acho que eu fiz,
né, o que dá né, que deu para mim, por exemplo, uma certeza de que o bom mesmo é fazer o errado, é fazer aquilo que nos ensinam a fazer, né, na fotografia principalmente. A fotografia analógica, ela é muito cheia de regras, cheia de princípios que você tem que seguir para uma boa fotografia. É a fotografia modernista, né? E que, na verdade, eu descobri que o divertido mesmo era jogar tudo para cima, chutar o balde e fazer e usar a tecnologia, né, analógica em favor de uma mensagem outra, né? E essa mensagem era que eu acho que trabalhar nesse desvio, né, da tecnologia e das técnicas tradicionais, né, e ativar a percepção do outro, né? Porque eu acho que era um momento, né, assim, tudo isso aconteceu. Agora eu volto para, né, tô falando demais, né? Mas não, assim, o que acontecia com a fotografia naquele momento também, você imagina, a gente estava saindo da ditadura, quer dizer, até sair para valer, né? A fotografia, que era sempre a minha grande paixão, desde que eu comecei fui fazer arquitetura, fiz escola Guignard e aprendi tudo, falei, fotografia era o meu meio mesmo, era o que eu queria fazer. A minha primeira exposição eu fiz em 85, mas considero que o primeiro trabalho de fato relevante, pensado, estruturado, dentro do que eu gostaria, falei assim, bom, agora acho que daqui para frente eu entendo o que eu posso fazer. Já foi em 87, né? Mas tinha uma coisa que era muito complicada. Eu falei assim, fotografia não era um meio de expressão. Porque a fotografia vinha atrelada à denúncia da ditadura. Então, assim, na verdade, não adiantava eu tentar convencer o pessoal do Infoto da Funarte de que o que eu fazia tinha alguma relevância ou que valia a pena, quando, na verdade, eles só estavam interessados na fotografia documental que vinha com com toda aquela carga, né, necessária, né, de fato, mas de denúncia. Então, assim, até fazer com que o meio, inclusive, assim, críticos de arte, eu já tive, assim, discussões quase assim, muito bizarras, né, de críticos que falaram para mim assim, na minha cara, não entendo nada de fotografia. Eu falei, obrigada por me dizer, né? Quer dizer, está olhando para o trabalho meu e não sabe, não é capaz de dizer absolutamente nada sobre aquilo, porque não tem nem ferramental. Eu falei, gente, o ferramental para estudar fotografia nasceu da pintura, entendeu? Não é tão difícil assim, né? Então, você não precisa ter grandes domínios, mas havia uma dicotomia mesmo, quer dizer, a fotografia ela estava atrelada às denúncias das atrocidades no Brasil, tá? E não só as atrocidades, mas o momento político, as questões políticas, né? Fotos famosas, né? Como, quem que era aquele, o presidente com os pés assim, tinha de fato, assim, grandes fotógrafos naquela época, né? Mas eu achava que a gente tinha que fazer outras coisas também, né? E que era importante dialogar com outras coisas. E só para terminar, assim, outra coisa que era fundamental para nós, que eu acho que eu comentei assim, Belo Horizonte a gente tinha a Sala Humberto Mauro de cinema. Na Sala Humberto Mauro de cinema, era assim, eu acho que era a única coisa que não tinha um delay para chegar em BH, entendeu? Porque a Sala Humberto Mauro trazia todos os filmes, às vezes até antes de entrar no circuito carioca e paulista. E nós éramos todos assim, né, aqueles famosos fãs de carteirinha, né? A minha geração se formou, né, assim, os artistas, pelo menos os meus amigos, a gente tinha hora marcada para encontrar no cinema, pelo menos 2 vezes por semana. Então, assim, a gente absorvia tudo que vinha. E nós vivemos, eu me lembro exatamente do que foi assistir. Bom, primeiro, Blade Runner, que é a coisa mais fabulosa que fizeram nos anos 80, pelo menos para mim, na minha opinião, que gerou debates acadêmicos, porque pela primeira vez alguém falava de implantação de memórias em robôs, em
replicantes. Então aquilo abalou, assim, pelo menos eu ficava assim, como? Um dia isso vai ser possível? Parecia uma coisa assim tão, né, remota, né? Mas imagina, falava-se em implante de memória em replicantes em 84, né? Quer dizer, no mínimo assim, era uma coisa assim, a se pensar, né? E a gente viu o nascimento do cinema digital. Na hora que o Coppola trouxe o primeiro filme que tinha peixinhos colorizados, era Rumblefish, vocês lembram disso? Cara, a gente ficava assim, a partir de agora o cinema não é mais a mesma coisa, entendeu? Porque de fato havia uma mudança ali que abria uma possibilidade, né, para você fazer o que quisesse no cinema, né? Então, a virada, né, do analógico para o digital no cinema aconteceu ali, né? Então, assim, é muito curioso isso, porque a gente está acostumado a pensar no digital associado ao início, né, do século XX, né, com a proliferação das câmeras, das camerinhas, né? Todo mundo fala, minha câmera é de 3 megapixels. A minha eu acabei de trazer uma de 5.7 megapixels. Então, assim, era né? E cada ano era um negócio que triplicava a capacidade, né? Assim, e quando você olha para aquelas imagens, a gente ficava tão feliz com aquilo que a gente fazia com aquelas camerinhas, né? E você olha para agora e fala assim, como? Né? O que aconteceu com a gente, né? Onde é que a resolução vai parar? Né? Assim, não, porque eu estava tão satisfeita, a minha vida inteira eu fiquei satisfeita com o projetor de slide, e agora você tem 8K, né? Então, Bom, acho que é isso. Eu vou abrir o microfone para a galera, quem quiser perguntar, acho que vou dar uns 20 minutinhos para a gente ter essa conversa aberta, mas achei muito legal como as falas de fato convergem para essa questão das mídias, das linguagens. No catálogo, já que a gente está fazendo o lançamento do catálogo, né, eu vou contar um pouco o que é esse catálogo. O catálogo documenta todas as obras que estão presentes na exposição, tem as vistas, né? E tem uma parte do conteúdo da exposição, que vocês devem ter visto, que não são exatamente obras com autorias artísticas identificadas, que a gente chamava de cultura visual, uma memorabilia, né? E aí, dentro disso, tem uma zona fronteiriça, que são exatamente os registros de ações que, em muitos casos, quando a gente abordava os artistas, eles não entendiam aquilo como obra, mas cederam pra gente e, de alguma maneira, se torna obra ou algo híbrido, confuso na fronteira entre documento e obra. E aí esse painel onde tem a fotografia do olho do Bas Baum, tem outros registros de ações efêmeras. E aí, pensando nessa sua projeção da foto sobre a modelo e tal, eu fiquei pensando muito sobre a dificuldade que a gente teve de conseguir trazer para a exposição determinadas linguagens que dependeriam de um registro, ou que, mesmo tendo sido registradas, a mídia de registro simplesmente se perde, porque essas memórias analógicas nem sempre foram preservadas. E algumas artistas que a gente contatou, no começo dos anos 2000, ali, digitalizaram seus acervos e descartaram a materialidade. Só que os disquetes se perderam. Então, essa coisa da câmera de polegadas que foram se atualizando, etc., isso também afetou muito da memória dessas ações, né? Então, eu acho que na curadoria, quando a gente estava pensando em incorporar essas linguagens, uma das dificuldades que a gente teve foi exatamente sobre isso que a gente vive, sobre o excesso do digital também, e como ele vai, de alguma maneira, mediando e potencializando vários caminhos de revisão da memória, da história e tal, mas ele também, de certa forma, é muito ruidoso. Então, artistas que a gente contatou e que digitalizaram as imagens, mas não conseguiam encontrar porque os seus disquetes foram... não lia, nenhum computador lia, a gente até teve algum gasto pensando nisso. E depois, outra situação que é a digitalização muito precária no início dos anos 2000. Então, se a pessoa extinguiu
o filme, a foto revelada manualmente, para substituir por uma digitalização de 2000, 2005, essa imagem não ampliava num tamanho que a gente pudesse expor. Nem para impressão em catálogo, assim. Então, é de uma precariedade. Eu acho que existe entre o final dos 90 e agora um gap, assim, sobre a qualidade da captura de imagem. Em alguns casos, os artistas hackearam isso e levaram isso para a sua linguagem, né? Essa precariedade, o pixelado e tal, mas em outros casos não. Então, eu convido vocês a olharem o catálogo, que também conta com 8 ensaios de autores, pessoas que a gente convidou, da sociologia, da economia, das linguagens artísticas. Tem o Divino Sobral, que é um artista que está na exposição, foi consultor sobre o Centro-Oeste e fala sobre um pouco da nostalgia ou da melancolia dessa década e da nostalgia sobre a década. Então, tem um texto meu, da Amanda e do Rafa também, que reflete mais sobre curar uma exposição de revisão de um momento histórico que a gente não viveu. Eu não vivi, porque eu nasci em 91, mas eles não viveram como adultos, atuantes na cena artística e tal. Então, é mesmo essa possibilidade de rever uma década que está no passado, mas também está no presente, porque os artistas ainda estão vivos e mobilizam as memórias, escondem suas obras, queimam suas obras, ou querem expor as suas obras e vêm participar de eventos com a gente, e se negam a participar de exposições também, em alguns casos, porque é sempre uma tensão sobre isso. E muito desses depoimentos de artistas está no canal Arquivo Fugaz, no YouTube e no Instagram. A gente também sobe os vídeos lá, feitos pela Juliana e pela Gabriela, e convido vocês a acompanharem os lançamentos desses vídeos de depoimentos, que quase todos os artistas e as artistas vivos que estão participando da exposição deram seus depoimentos. E agora eu abro o microfone para caso alguém tenha algum comentário, alguma pergunta. Sim. No microfone. Vou levar aqui. Isso não está funcionando. Oi, gente. Boa tarde, meu nome é Frida, continuista. Fiz o curso Lúcia Mala, nem sei se ele lembra de mim, trabalhei com a Catu também como continuista. Mas, assim, hoje em dia eu me penso muito como mãe, né? Eu fui fazer um curso recente na Firjan sobre audiovisual, a galera só conhecia TikTok, assim. Aí um dia eu fui falar da escolinha do professor Raimundo. E as minhas colegas não me conheciam, aí alguma colega da minha idade levantou mais nervosa, Chico Anísio, meu Deus, como você não conhece Chico Anísio? E o próprio Bruno, né, o filho dele, falou que ele acha que tem muita gente que não vai acompanhar, né? E aí eu fui perguntar para minha filha de 10 anos se ela conhecia, né, que eu já estava começando a ficar nervosa. Não, mamãe, eu conheço, porque eu via com meu pai, né, já a versão do Bruno, né? Então acho que é muito isso que você falou e o que a Catu também estava falando, assim, né? Assim, eu na correria não tive tempo, né? Porque estava aí no vucu-vucu da vida, mas minha filha sentou para ver, não viu do Chico Anísio, mas viu do Bruno, viu com meu pai, que nem está mais aí, né? Então acho que realmente esse movimento circular faz que a nossa história, que, como diria antigamente, né? Quem conta o mesmo ponto, mas se a gente manter viva, né? Dentro da exposição, no catálogo, no dizer, no descrever, né? E não só entre nós profissionais ou interessados, né? Mas que a gente consiga reverberar isso como uma potência, né? Que se fala muito da comunicação não violenta, da educação emocional, né? Acho que isso acho que quando eu ouço vocês falando, né? Se a gente não tivesse repertório artístico, acho que fica muito dura nossas falas, né? Acho que quando ele fala a gente tem que ter humor, eu acho que é isso, né? Porque senão a gente fica mais a favor da tecnologia do que a favor da nossa humanidade, né? É aquela frase, né? De vamos conhecer sim as tecnologias, as teorias, mas continuar tendo a troca da alma. Eu acho que seria mais ou menos essa sensação que eu trago, assim, né? Nessa caminhada aí que eu tive já na minha trajetória também de multitroca, né? Não só trabalho com isso, mas também assisto muito, né? Vários momentos. E parabéns aí
pela mesa, pela exposição, pelas trocas. Obrigada. E pela acolhida também de deixar ficar com a criança aqui. Obrigado. Fala aqui. Alguém mais quer comentar ou perguntar alguma coisa? Não sabia que eu estava sem voz. Boa noite, meu nome é André. Acho que tem uma questão que faço para falar de todos vocês, que é a ideia de liberdade. E eu fiquei pensando que a gente está falando de liberdade, vocês o tempo inteiro estavam exaltando a liberdade que tinham dentro de um sistema político que não era livre ainda. Eu achei curioso isso, né? Quer dizer, todo um depoimento falando éramos livres, tínhamos liberdade para experimentar, tínhamos liberdade para encontrar, tínhamos liberdade para fazer, pensar, dentro de um sistema político que não era livre. Traçando um paralelo com hoje, nós vivemos sobre uma democracia, obviamente com todas as questões que a gente sabe, mas parece, aí eu também quero ouvir de vocês, que o fazer artístico, as experimentações, essa tal liberdade que retrospectivamente a gente encontra nos anos 80, talvez tenha se perdido hoje. Justamente no momento em que as estruturas políticas dizem, pode fazer. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse conceito, né, de liberdade versus estrutura política e como é que isso dialogava com o trabalho de cada um. Obrigado. Legal. Eu vou só pegar mais uma e aí a gente comenta os três. Me sentindo meio chacrinha, assim. Obrigada pelas falas, muito legal ouvir vocês. Quando a gente vê o trabalho da dupla especializada, no vídeo, inclusive, em que vocês perguntam, né, o que vocês acham da dupla especializada? Vocês conhecem a dupla especializada? Também pensando no grupo Moreninha, enfim, vários outros grupos, tantos outros grupos que a gente vê nessa exposição, inclusive, a gente vê que esse momento marca uma certa abertura para a prática coletiva, para o coletivo, né? Uma prática que está ali, voltada para a parceria, da autoria, enfim. E aí eu queria muito que vocês, inclusive Rosângela também, todos vocês comentassem um pouquinho sobre esse momento, como que vocês enxergavam essa coletividade da autoria, essa parceria na prática, né? Enfim, também essa abertura do espaço, que talvez se refletisse, né? Enfim, quando a gente vê o olho, que é colocado em todos os lugares, enfim, no camp, na exposição no Parque Lage, enfim, você vê essa abertura tanto no espaço, será que isso se reflete na prática coletiva, ou é o contrário, enfim, como que vocês enxergavam isso, também, talvez fazendo paralelo com hoje? Ok, vou voltar aí. Eu acho que é melhor começar com o Alexandre respondendo. Não, porque eu acho que ele já queria. Você estava sobre a questão da liberdade, vou né? tentar ser rápido, ligeiro. Bom, sua pergunta em relação ao momento, né? Claro, ditadura, né? Década de 80, e hoje vivemos uma situação híbrida, mas muito doida, muito louca, né? Sim. Eu acho assim, as artes visuais sempre foram, de certa forma, esquecidas pela ditadura um pouco, né? Claro que teve censura, claro, mas assim, não como teatro, não como a música, né? Tinham músicas censuradas. Olha, eu comecei a fazer teatro na década de 80, né? Eu, Lucília, a gente fazia peça antes de estrear por censor, de tarde. Você estreava de noite, o censor ia ou um dia antes ou no dia, tem que passar a peça pra gente. Passava a peça para 2 censores, né? Então, a música era censurar uma palavra, um duplo sentido. Então, as artes visuais também teve, claro, mas menos, eu acho, né? Não sei, Ricardo, vocês podem até, né? Mas acho que teve menos. E as artes visuais, no Brasil, é aquela coisa assim meio esquecida, né? Um pouco. Assim, as escolas não dão muito espaço para as artes visuais. O que tem de escola particular é fraco, não é bom. Podia ser muito melhor no ensino,
das artes visuais no Brasil. Né? Então, a maioria das pessoas não tem esse costume do ver, do olhar. Não tem. Quer dizer, claro que com o CCBB, com esses espaços gratuitos que surgiram de 2000 para cá, né, mais ou menos, 90 para cá, né? É claro que isso melhorou muito, porque ninguém tem muita informação assim de artes visuais, né? Então, assim, essa liberdade, como criadores, a gente tem em artes visuais total, assim, a gente faz o que quer, né? Não vende, né? Eu faço o que eu quero, não vendo nada, mas faço o que eu quero. E em relação ao coletivo, olha, foi o que me salvou, sabia? Porque eu não queria nada com artes visuais, tá? Assim, eu queria com cinema, com música. Eu era músico já e tal. Conheci esse cara aqui, esse meu irmão, na música e no futebol, né? Aí começamos a desenhar juntos e criamos a dupla especializada com cartaz de rua e tal. Então, o coletivo é o que me impulsiona, sabe? Porque eu venho do teatro, venho da música. Então, o que me impulsiona a criar é o coletivo. A gente criou também, eu e o Ricardo, criamos com o Barrão, o grupo Seis Mãos, a gente pintava juntos, a mesma tela, né, o mesmo suporte, papéis enormes, telas enormes, juntos, assim, na maior liberdade, assim, ninguém dava pitaco em ninguém, cada um fazia o que queria, junto com música também, ao vivo e tal. Então, eu acho que o coletivo, que hoje em dia existe essa palavra, naquela época a gente não falava coletivo, né? Mas o criar junto, acho que enriquece muito assim, o trabalho. Achei muito bacana a sua pergunta. Como você chama? André, e lá? André e Amanda. Ótimas perguntas, assim, boas provocações. André, o que você fala assim, me faz pensar nos anos 80, né, realmente final da ditadura, e nós tínhamos 20 e poucos anos. Eu acho que isso aconteceu também na música, toda Rock Brasil e outros campos, assim, como os anos de chumbo estavam terminando, né, e a gente era adolescente, ou né, muito jovem nessa época, a gente não teve o corpo marcado tanto por esse período difícil da ditadura, né, nos anos 70. Quem tinha 20 e poucos anos nos anos 70, entendo que teve um momento difícil ali, né? Porque não tinha, a vida social era outra, né? Quer dizer, a gente já começa a adentrar os anos 80 com 20 e poucos anos, e a própria exposição Geração 80 não é uma exposição de um movimento, vamos dizer assim, né? Na verdade, percebeu-se que havia uma dinâmica de jovens artistas e que era oportuno organizar isso numa exposição. E, inclusive, pessoas, né, que tinham vivido os anos de chumbo viam nesses jovens a sua possível liberdade sendo conquistada, né? Se você olha o catálogo da exposição Geração 80, que era uma revista módulo, vários daqueles textos celebram os jovens artistas como novo comportamento, sexualidade mais livre, alegria. Quer dizer, os anos 80 esses jovens artistas são convocados. Abriram-se os caminhos para esses jovens artistas porque havia um clamor na sociedade dessa abertura, né? Então, assim, essa liberdade ela foi sendo, vamos dizer assim, os artistas exploraram algo que a sociedade estava conquistando, né? Ao mesmo tempo, isso se viu-se, né? Se viu, não viu-se, para não cair nesse jogo de palavras, né? Viu-se depois que esse novo regime econômico, né, que depois veio se chamar neoliberalismo, não sei o que lá, também implicou numa outra economia da cultura. Então também esses jovens artistas eram o que o mercado, esse novo tipo de mercado estava precisando, né? Então essa liberdade também não era tão livre assim, porque era livre, porque a gente fazia o que queria, mas como meu amigo aqui disse, não vende nada. A gente faz o que quer, mas também não vende. Então como é que é isso, né? Então você tinha que optar entre fazer o que queria ou fazer o que queriam que você fizesse, que eu entendo que é o paradoxo dos artistas em geral, né? Não só dessa geração. Quem são os artistas? São agentes que fazem o que querem, ou são agentes que fazem o que querem que esses agentes façam, para poder então legitimar um poder de consumo que vem de outros lugares e tal. As artes visuais, elas têm uma economia muito baseada nas grandes fortunas, né? E no Brasil, como as instituições públicas são muito frágeis,
os artistas ficam muito à mercê das coleções privadas. Isso restringe muito a liberdade, sem dúvida alguma, porque a gente faz o que quer, mas não vende. Tem que vender, porque tem que viver, e etc, etc. Quer dizer, ninguém vive sem dinheiro numa sociedade capitalista. Então, na verdade, eu entendo que essa liberdade, ela, que foi vindo dos anos 80, ela se tornou um pragmatismo, na verdade. Né? Não é o que faz o que quer. Você tem que ter um olho no que, né, no que o mercado está entendendo e um olho numa liberdade de ação, enfim, para não ser completamente devorado, para poder ter um espírito crítico e tudo mais. Bom, isso foi ficando cada vez mais complicado, né? Adentrando o final do século XX e o século XXI, porque foram aparecendo, como se diz hoje, vários automatismos, né? E esse mercado foi se aperfeiçoando, que é cada vez mais jovens artistas e jovens artistas, né? O tempo inteiro precisa de mais jovens artistas, e aparecem mais jovens artistas. Claro, porque as pessoas estão aí trabalhando, pensando e tudo mais. Mas entendo que os anos 80 são um laboratório para essas mutações que vão chegar no que está rolando hoje, né? Que é uma coisa bastante complexa e voltando conservadorismos horrorosos e tal. Nós que crescemos nos anos 80, a gente conseguiu pegar uma espécie de linha, assim, né? Da abertura política, depois a economia se estabilizou de alguma maneira, veio o Lula, né? O primeiro governo Lula, então parecia que a coisa estava indo bem, né? Mas depois o século XXI começou a trazer muitas complicações. Então, eu entendo que essa liberdade virou um grande pragmatismo, na verdade, né? Sobre o coletivo, só uma frase da Amanda. Os coletivos, né? Ou seja, como o Alexandre falou muito bem, não dá para ser artista sozinho. Isso eu sempre tive muito claro para mim. Quer dizer, o mercado ele gosta do artista sozinho, isolado, com a sua assinatura, tipo Picasso, que assina um guardanapo e vira ouro, né? Se morreu, então tá ótimo. Se morreu, melhor ainda, o preço quadruplica imediatamente. Mas, até o Ali Salomão fez, num texto dele sobre a Vertizica, se apropriou de uma frase horrorosa, né? E falou assim, artista bom é artista morto, né? Segundo o mercado de arte. Um pouco lúgubre e tal, mas enfim, tem o seu poder de impacto. Mas não dá para ser artista sozinho. Eu acho que também não tive muita clareza sobre isso. Me envolvi em muitos processos coletivos nos anos 80, com Orlando Rafael, que era um artista lá de Nova Iguaçu, a gente compôs, e o Grupo Amoreninha, os Seis Mãos, a dupla especializada. Eram muitos processos coletivos. Depois o Visorama, né, junto com a Rosângela, foi muito legal nos anos 90. Tudo isso foi muito importante. Eu queria só completar uma coisinha aqui, respondendo, continuando a história. Tem uma coisa que é muito impressionante, que é como a gente também esquece. Nós que passamos pelos anos 80, e essa coisa do desejo, da gente se expressar, da gente criar alguma coisa, mesmo com liberdade, ou sem dinheiro, ou sem apoio, sem nada, não importava. Eu nunca participei de coletivos para valer, mas a gente tinha uma prática uma prática coletiva, assim, a gente se reunia para desenhar, para trocar ideia, para ler coisas, para ler ensaios, ou você lia, discutia com um amigo. A gente se reunia, tinha os festivais de inverno, que eram fabulosos, os artistas mineiros todos participavam, era incrível, que eram os festivais de inverno produzidos pela UFMG, que era a marca, assim, todos os anos 80, os artistas jovens passaram em algum momento por um festival de inverno, que era em Ouro Preto, depois foi para Diamantina, São João, e eram uns momentos assim fabulosos, né, assim, quem sobrevivia a tanta cachaça tem boas lembranças. Aquilo que a cachaça não deixa você lembrar, o que sobrou é bom, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu não sei, por exemplo, se os artistas jovens hoje têm essa experiência, talvez não. A gente não tinha essas pressões, não tinha galeria, não tinha ninguém que se interessasse pelo trabalho. Foi só nos anos 90 que houve a inserção do Brasil no circuito internacional da arte. Né? Assim, algumas poucas galerias começaram a ir para a Arco, em Madrid, isso deve ter sido 90, 91, 92, por aí. Quer dizer, essa experiência toda, né, dos anos 80, ela leva muito tempo. E outra coisa também que a gente tem que considerar,
a gente esquece como o Brasil era um caos econômico. A gente viveu uma inflação que, quando a gente conta assim 100% por mês, 100% de inflação ao mês, a gente não consegue nem mais imaginar. É difícil você lembrar que em algum momento era possível viver sob 100% de inflação ao mês. E eu fiquei tão impressionada que um dia eu comecei a ver um podcast sobre o Plano Real, né, que foi o plano que nos tirou do fundo do poço. Falei assim, para você entender o que o Plano Real, por que ele deu certo, no podcast você vê todos os planos que deram errado. É divertidíssimo. Você fala assim, como assim a gente passou por tudo isso e a gente não sucumbiu? Porque não tinha outro jeito, você ia levando aquilo, né? É o famoso, vai levando até com muita cachaça, né? Porque era uma coisa assim, era avassalador, entendeu? Então, oi? Aquela maquininha no mercado. Não é? Você via pessoas remarcando enlouquecidamente produtos todo dia. Era um negócio assim espantoso. Então, quando você parece que de fato foi... no século passado. Isso foi o século passado. A gente não sabe como que a gente chegou aqui. E o que está acontecendo hoje, eu, sinceramente, eu tento ler, tento entender tanto retrocesso e tanta... eu acho que a gente vai precisar mais uns 10 anos para entender o que a gente está vivendo hoje. Até porque... Porque eu era libertária, então, eu acho que o que vem mais para mim, quando eu falo como era para mim naquela época, era a sensação, sabe? Era aquela euforia, era querer chegar, era querer acontecer. Eu acho que os jovens de hoje, eles já nasceram meio que... Eles não tiveram assim, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que fazer aquilo, é diferente. E essa coisa efêmera e descartável que virou hoje, né? As notícias, tudo acontece agora de manhã, já vira meme, já viraliza, aí à noite já entrou outra, aí já virou outra coisa. Então, assim, eu acho que não dá nem para... essa coisa da liberdade, ela vai se atravessando, vai se atropelando, sabe? Eu acho que não... Acho que eles nem param para pensar que eles não têm liberdade. E essa guerra também na rede social ficou uma coisa muito reativa, né? Então, assim, acho que tem pessoas que falam mesmo, vão para a luta, e tem outras que ficam ali caladas, né? Com medo de se colocar. Você vê... enfim, vamos entrar em questão social e política, mas a pessoa não, quer entrar no seu hotel, buzina, o cara desce do carro e mata a outra, assim, umas atrocidades que você fala, até onde realmente eu tenho essa liberdade, né, de me expressar, de falar. Graças a Deus na arte a gente consegue ali, né, mas essa coisa da rede social, ela ficou uma linha tênue entre o que é arte, o que é mídia, o que é influencer, né? Aonde eu estou vendendo o meu produto, ou aonde eu estou vendendo uma coisa que eu acho que é um produto, mas não é nada. Tá tudo meio nebuloso, assim, eu acho. Eu esqueci de comentar que as exposições que a gente fazia em Belo Horizonte, nos anos 80, os curadores eram inventados, quase todos. Era muito raro ter um curador ou outro que assinava um texto. Em geral, a gente fazia uma escrita coletiva ou delegava para um ou dois e a gente assinava um nome falso. E hoje é impossível, porque quando você não conhece o curador, você fala assim, quem é esse cara? Você pega aqui, vai lá no Google. E eu falei assim, não, isso aqui não existe. E não era nem colagens de textos, como a gente pode imaginar. Falei assim, hoje agora também inteligência artificial vai fazer isso. Mas, na verdade, você vai querer legitimar, porque como é que um curador faz uma exposição coletiva no grande galeria do Palácio das Artes e ninguém sabe quem é? Né? Então, assim, eu acho que isso não sei se vai colar, né? A não ser que você assuma que é um curador, que é uma inteligência artificial que você contratou. Pode ser. Desculpa, eu só esqueci de dizer na minha fala que o dia do artista plástico é 8 de maio. Todo mundo viu? Dia do artista plástico é 8 de maio. Bom, eu vou encaminhar para o encerramento para a gente poder ver o catálogo, mas a pergunta do André e as respostas, comentários aqui, me fizeram lembrar de apresentar um pouco do critério
dessa curadoria, que não foi uma inteligência artificial que fez. Porque exatamente a gente pensou em obras e artistas que começaram sua carreira entre 78 e 93 e obras feitas entre 78 e 93 para pensar essa geração 80 ampliada exatamente nesse arco histórico que vai do fim do AI-5, que era o ato institucional mais denso de censura e repressão durante a ditadura. Então ele se encerra em dezembro de 78 e vamos até o ano seguinte do impeachment do Collor, pré-Plano Real. Então a gente pensa exatamente uma geração que começa ao longo dessas mudanças de planos econômicos de estabilização que não funcionaram e também da famosa abertura tutelada, depois a redemocratização, a constituinte, né? E pegando esses movimentos, toda a produção artística ela está envolvida. Essa ideia de liberdade que a Ana Paula trouxe no começo, ela está muito mais envolvida numa noção de reconquista da esfera pública, da intervenção do artista e da expressão individual na esfera pública, sem a mediação censora, controladora desses conteúdos. Então, acho que é mais nesse sentido. E a ideia central, né, do time curatorial era exatamente enfatizar como os artistas expressavam a experiência nesse momento histórico de tantas mudanças, né? Então a gente pensa o título da exposição, Fugaz, essa música que tem um verso que é exatamente você me abre seus braços e a gente faz um país, porque é exatamente essa geração que está aberta à possibilidade de um país que ainda virá a ser algo. E acho que a última sala da exposição, que nem todo mundo vê porque ela fica meio escondida na planta do CCBB, ela é uma espécie de pós-fácil melancólico sobre essa utopia. Então a gente vai de que país é esse, que é uma pergunta sobre a possibilidade do que virá, e a gente acaba com O Tempo Não Para, com essa sala, com pouquíssimas obras, com uma espécie de uma paleta muito menos colorida, né, para exatamente chamar atenção para essa ideia melancólica de um fracasso dessa utopia. Então, acho que esse final da mesa fez exatamente esse desenho conceitual do arco histórico que a exposição aborda, né? Então, gostaria de agradecer novamente a presença de todas e todos e todes e convidadas. A gente segue agora com Fugaz no Rio até segunda-feira. Vamos abrir em Brasília dia 18 de fevereiro para o público e depois seguimos para São Paulo, Belo Horizonte. Então acompanhem as releituras da exposição em cada espaço e as postagens do canal Arquivo Fugaz com os depoimentos dos artistas. Muito obrigado, boa noite e bom fim de semana.